começa a ficar claro, tipo, quando eu falo da primeira forma de ajudar o seu paciente com disfunção de ATM, fica claro quando eu falei aqui para vocês que, olha o músculo temporal, que ele tem fibras posteriores que vai lá atrás e que traciona o côndilo da mandíbula, traciona o processo coronoide da mandíbula e mantém a fibra posteriormente, e mantém essas tensões posteriormente, tá? Então, quando você decide, de fato, ter um trabalho para eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda, você tem que estar isso associado muito forte para aquilo que, de fato, é importante o seu propósito. E aí você estudar todas essas formas de abordar. E dentro dessas formas existe a segunda forma de você analisar o seu paciente com disfunção de ATM associado com a mordida cruzada, para você poder impactá-lo positivamente. A segunda forma é você entender que quando nós temos uma mordida cruzada, a própria alteração da região dentária, de um canino mais proeminente, de um posicionamento de maxila mais inferior do que o outro lado, pode estar afetando essa mordida, pode estar prejudicando o seu paciente. E isso acontece nada mais, nada menos, porque nós temos uma estrutura craniana que desde criança pode trazer alterações, pode trazer sofrimentos, tá? E dentro dessa perspectiva, nós temos a calota craniana, que quando nós somos bebês é assim, ó. Quando nós somos bebês, isso aqui é um conhecimento que talvez você nunca tenha visto, nós temos muitas cartilagens entre os ossos do crânio, muitas estruturas. E essas estruturas são facilmente comprimidas, são facilmente alteradas no canal do parto, no parto à fórceps, em algumas alterações específicas. E quando você tem essas alterações de forma específica, você tem uma assimetria, uma alteração de eixo, um posicionamento inadequado. Então, imagine uma criança, um adulto, que passe por um parto, que desde criança, ou que faça uma cirurgia no crânio, ou que levou um soco, caiu, fraturou os ossos, tá? Fraturou os ossos da face. Imagine esse tipo de paciente. Imagine esse tipo de paciente conduzindo você para uma alteração importante nessa perspectiva. E a partir daí, todo o processo, tá, de entendimento começa a ficar mais claro, porque as alterações de eixo de nível craniano podem estar afetando exatamente esse nivelamento da maxila direita em relação à maxila esquerda, o posicionamento do côndilo temporal em relação ao outro lado. E daí o contato começa a ser prematuro e talvez desviado de um lado para o outro. Desviado em uma condição que compromete, de fato, tudo aquilo que o seu paciente vai executar dentro da oclusão. Tudo aquilo que, de fato, o seu paciente vai trazer para você. Então, o segundo ponto é você avaliar bem as assimetrias cranianas. As assimetrias cranianas, elas determinam o posicionamento de um lado do outro da porção superior do crânio, da arcada superior, das maxilas. E aí, a gente ensina detalhadamente como você pode tratar, melhorar essas tensões para tentar gerar um reequilíbrio nesse crânio, diminuir essas assimetrias, gerar uma harmonia facial e diminuir o comprometimento para, assim, o uso e o tratamento ortodôntico, por exemplo, ortopedia funcional dos maxilares, entrar com mais consistência. E a partir daí, tudo acontecer, tá? E a partir daí, tudo
desenvolver da melhor forma possível, tá? Então, com clareza, você vai buscando, você vai desenvolvendo todos esses fatores, que é super importante, mas tudo focando com o propósito. Então, eu já falei do temporal, eu já falei da simetria craniana, que é muito importante isso, né? E eu tive já alguns dos meus alunos fazendo isso, né? Porque é muito importante quando não só eu, mas quando eu vejo que os meus alunos conseguem impactar bem os seus pacientes, né? Tem conhecimento profundo sobre a causa desses desequilíbrios, né? Então, eu tive uma aluna que, inclusive, até hoje pela manhã, ela mandou outra mensagem para mim de outro paciente. Ela parece estar se tornando expert nesse ponto, que ela falou: olha, professor, acabei de atender uma paciente que ela estava com o rosto bem assimétrico, com umas alterações, muitas dores. Inclusive, ela mandou um áudio para mim, tá? Ela mandou um áudio para mim do relato da paciente. Incrível, de forma muito impactante você conseguir trazer isso para a vida dos nossos pacientes é importante, é a simetria craniana. E não só eu, com o meu conhecimento, fazer com que o meu paciente tenha, mas eu poder ensinar isso é que é mais interessante. Então, esse grande detalhe que ela trouxe foi alterações exatamente em relação de face, né? Em relação às alterações oclusais, estavam gerando dores de cabeça e comprometimento, tensões importantes cérvico-torácicas, crânios cervicais, aliás, no paciente. E aí, partindo desse propósito, você precisa conduzir e ter esse conhecimento para se tornar também um expert em ATM, para se tornar um profissional de alto nível, onde consegue ajudar mais os pacientes, consegue ter resultados mais rápidos e consegue entender principalmente o que está causando com o paciente, entender principalmente aquilo que está afetando o paciente, né? Entender como o paciente ele sofre, tá? Entender essa perspectiva. Por que esse paciente está sofrendo tanto? E é passo a passo, dia após dia, conduzindo todo esse processo que você consegue claramente trazer isso. Você consegue entender essas formas de afetar o seu paciente e de como isso literalmente afeta.